Durante décadas, o Tiranossauro Rex foi retratado como um monstro brutal, lento e pouco inteligente. Filmes, jogos e obras de ficção ajudaram a construir uma imagem exagerada desse animal. No entanto, a ciência moderna revela uma realidade muito mais complexa, fascinante e impressionante. O Tyrannosaurus Rex foi um dos predadores terrestres mais eficientes que já existiram. Ele não era o maior dinossauro carnívoro da história, mas combinava força, inteligência sensorial e adaptação evolutiva de maneira única. Seu domínio ecológico foi resultado de milhões de anos de evolução refinada. O Tiranossauro Rex viveu entre 68 e 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. Nessa época, o planeta Terra era muito diferente do que conhecemos hoje. O clima era mais quente, com altos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Não existiam calotas polares permanentes, e grandes áreas do planeta eram cobertas por florestas densas, pântanos e planícies alagadas. A América do Norte, onde o T-Rex viveu, estava dividida por um vasto mar interior, conhecido como Mar Interior Ocidental. Esse mar separava o continente em duas grandes massas de terra, criando ambientes ricos em biodiversidade. As florestas eram dominadas por coníferas, cicadáceas e plantas com flores primitivas. Esses ambientes sustentavam grandes herbívoros como Triceratops, Edmontosaurus e Ankylosaurus, que serviam de alimento para grandes predadores. O Tiranossauro Rex ocupava o topo da cadeia alimentar, sem rivais diretos de tamanho ou força equivalentes em seu território. O Tiranossauro Rex pertence ao grupo dos terópodes, dinossauros carnívoros bípedes que também deram origem às aves modernas. Os ancestrais do T-Rex eram predadores menores e mais ágeis, que viveram milhões de anos antes. Com o tempo, esses animais evoluíram corpos maiores, crânios mais robustos e mandíbulas extremamente fortes. Fósseis indicam que o Tiranossauro Rex surgiu relativamente tarde na história dos dinossauros, tornando-se rapidamente o predador dominante de seu ecossistema. O Tiranossauro Rex podia atingir cerca de 12 a 13 metros de comprimento, com altura aproximada de 4 metros até os quadris. Seu peso variava entre 7 e 9 toneladas, dependendo do indivíduo. Seu corpo era sustentado por pernas extremamente fortes, adaptadas para suportar grandes massas corporais. Ao contrário da imagem de um animal lento, estudos mostram que o T-Rex era fisicamente eficiente, embora não fosse um corredor de alta velocidade. A cauda longa e musculosa funcionava como contrapeso, ajudando no equilíbrio e na estabilidade durante a locomoção e no ataque às presas. O crânio do Tiranossauro Rex é uma das estruturas mais estudadas da paleontologia. Ele podia medir mais de 1,5 metro de comprimento e possuía aberturas que reduziam o peso sem comprometer a resistência. Seus dentes eram grandes, serrilhados e curvados, projetados não para cortar como facas, mas para esmagar ossos. Muitos fósseis de presas apresentam marcas de mordidas profundas, confirmando sua força extrema. Estudos biomecânicos indicam que sua mordida alcançava cerca de 6 toneladas de força, a mais poderosa já registrada em um animal terrestre. Apesar de pequenos, os brocos do T-Rex eram extremamente musculosos. Cada braço possuía 2 dedos com garras fortes, capazes de suportar cargas significativas. O Tiranossauro Rex possuía visão binocular, permitindo excelente percepção de profundidade. Seu olfato era altamente desenvolvido, comparável ao de aves modernas e alguns mamíferos predadores. Isso tornava o T-Rex um caçador extremamente eficiente, capaz de detectar presas a longas distâncias. Durante muito tempo, o Tiranossauro Rex foi representado como um predador extremamente veloz, capaz de correr atrás de qualquer presa. No entanto, estudos modernos mostram uma realidade mais equilibrada. Devido ao seu grande tamanho e peso, o T-Rex não era um corredor de longas distâncias. Simulações biomecânicas indicam que sua velocidade máxima provavelmente variava entre 18 e 27 km por hora, correr mais rápido do que isso colocaria seus ossos sob risco de fraturas graves. Apesar disso, ele possuía aceleração poderosa. Suas pernas musculosas permitiam arranques curtos e explosivos, ideais para emboscadas. Em ambientes florestais ou planícies com vegetação densa, essa estratégia era extremamente eficiente. O equilíbrio era garantido pela cauda longa e rígida, que funcionava como um contrapeso dinâmico, permitindo mudanças rápidas de direção sem perda de estabilidade. Um dos maiores debates da paleontologia envolve o comportamento alimentar do Tiranossauro Rex. Ele era um caçador ativo ou apenas um necrófago? As evidências científicas indicam que ele era principalmente um predador ativo. Embora também se alimentasse de carcaças quando disponível, um comportamento comum entre grandes carnívoros modernos, fósseis de herbívoros como Triceratops apresentam marcas de mordidas cicatrizadas, indicando que os animais sobreviveram a ataques, algo que só poderia ocorrer se o T-Rex atacasse presas vivas. Além disso, a anatomia do T-Rex, menos visão binocular, olfato aguçado e mandíbula poderosa menos, é típica
de predadores ativos. Não de animais especializados apenas em carniça, sua mordida era capaz de esmagar ossos, permitindo o acesso à medula óssea, uma fonte rica de nutrientes. Marcas de dentes em ossos fossilizados confirmam esse comportamento. Durante muitos anos, acreditou-se que o T-Rex fosse estritamente solitário. No entanto, descobertas recentes sugerem que algum grau de comportamento social pode ter existido. Fósseis encontrados em conjunto, pertencentes a indivíduos de diferentes idades, levantam a possibilidade de grupos familiares ou cooperação temporária. Ainda assim, não há consenso definitivo. O mais provável é que o T-Rex alternasse entre comportamentos solitários e interações ocasionais, especialmente durante a reprodução ou alimentação. O crescimento do Tiranossauro Rex era surpreendentemente rápido. Estudos ósseos indicam que ele passava por um surto de crescimento durante a adolescência, ganhando até 2 kg por dia. Os jovens eram mais esguios e ágeis, ocupando nichos ecológicos diferentes dos adultos, o que reduzia a competição por alimento dentro da própria espécie. Pouco se sabe diretamente sobre a reprodução do T-Rex, mas comparações com aves e crocodilianos sugerem que ele botava ovos e possivelmente demonstrava algum grau de cuidado parental. Ninhos fossilizados associados a outros terópodes indicam que esse comportamento era comum entre dinossauros carnívoros. Fósseis mostram que muitos T-Rex apresentavam fraturas cicatrizadas, infecções e até sinais de doenças parasitárias. Isso indica que eles sobreviviam por longos períodos após ferimentos graves, sugerindo resiliência física e possível apoio social. Há cerca de 66 milhões de anos, a Terra enfrentou uma das maiores crises biológicas de sua história. A extinção em massa do final do Cretáceo, conhecida como evento KPG Cretáceo-Paleógeno. Nesse período, o planeta já apresentava sinais de instabilidade ambiental. Intensas atividades vulcânicas, como as erupções das trepes do Decão, liberaram grandes quantidades de gases na atmosfera, alterando o clima e os oceanos. Mesmo assim, os ecossistemas ainda conseguiam se manter. O Tiranossauro Rex, como predador de topo, dependia diretamente da estabilidade dessas cadeias alimentares. Qualquer colapso nos níveis inferiores teria consequências imediatas para sua sobrevivência. O evento decisivo ocorreu quando um asteroide de aproximadamente 10 a 12 quilômetros de diâmetro atingiu a região hoje conhecida como Chicxulub, no atual México. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, provocando ondas de choque globais, incêndios florestais em escala continental, tsunamis gigantescos, liberação massiva de poeira e aerossóis. Essa nuvem bloqueou a luz solar por meses ou até anos, interrompendo a fotossíntese e causando um colapso rápido das cadeias alimentares terrestres e marinhas. Sem plantas, os herbívoros morreram. Sem herbívoros, os grandes carnívoros, incluindo o Tiranossauro Rex, não tiveram como sobreviver. Diferentemente de pequenos animais ou espécies aquáticas, o Tiranossauro Rex possuía altas demandas energéticas. Seu tamanho gigantesco exigia grandes quantidades de alimento regularmente. Após o impacto, a escassez de presas tornou sua sobrevivência impossível. Além disso, mudanças bruscas de temperatura e ambiente afetaram diretamente seu metabolismo e comportamento. Os únicos dinossauros que sobreviveram foram os dinossauros aviários, ancestrais diretos das aves modernas, que possuíam tamanho reduzido, capacidade de voo, dietas mais flexíveis. Hoje sabemos que as aves são dinossauros vivos. Elas descendem de pequenos terópodes, parentes próximos do T-Rex. Evidências dessa ligação incluem estrutura óssea semelhante, sacos aéreos no sistema respiratório, ovos com casca rígida, comportamentos parentais. Embora o Tiranossauro Rex não seja ancestral direto das aves modernas, ele compartilha características fundamentais com elas, mostrando que os dinossauros nunca desapareceram completamente. Novas tecnologias transformaram o estudo do T-Rex. Tomografias computadorizadas, análises químicas e modelagens digitais permitiram reconstruir músculos, sentidos e até possíveis padrões de comportamento. Estudos recentes sugerem sensibilidade tátil no focinho, desenvolvimento rápido na juventude, estruturas cerebrais complexas. Cada novo fóssil encontrado adiciona peças importantes ao quebra-cabeça da vida desse animal extraordinário. Separar ciência de entretenimento é essencial. Filmes ajudaram a popularizar o T-Rex, mas também criaram mitos. Velocidade exagerada, comportamento irracional e aparência incorreta. A ciência mostra um animal adaptado, eficiente e biologicamente sofisticado, resultado de milhões de anos de evolução. O Tiranossauro Rex não foi apenas um predador gigante. Ele foi o produto máximo de um ecossistema equilibrado, um símbolo do poder da evolução natural. Seu desaparecimento marcou o fim de uma era, mas também abriu caminho para o surgimento de novos grupos, incluindo os mamíferos e, eventualmente, os seres humanos. Estudar o T-Rex é estudar a própria história da vida na Terra. Quando observamos fósseis de um Tiranossauro Rex,
Não estamos apenas olhando para ossos antigos, estamos olhando para um capítulo essencial da história do planeta. A ciência continua revelando novos detalhes, mostrando que, mesmo após 66 milhões de anos, o T-Rex ainda tem muito a nos ensinar.